Charles fez muitas coisas erradas com Diana e foi um vilão neste casamento. Embora seja doloroso, foi isso que os filhos de Diana admitiram sobre seu pai. Claro, eles não culpam completamente Charles, pois sabem uma verdade chocante sobre a origem do casamento de seus pais. Além disso, não foi apenas Charles quem unilateralmente causou o erro nesse casamento, mas Diana também buscou vingança, levando à separação desnecessária. No entanto, quando tiveram que escolher entre proteger seu pai ou sua mãe, tanto Harry quanto William ficaram ao lado de Diana. Conhecendo muitos dos segredos de Charles há anos, sob um juramento de sigilo absoluto, hoje eles os revelaram todos. Ouça suas revelações. Nunca saberemos até que os filhos de Diana revelem que o verdadeiro relacionamento entre Diana e Charles foi apenas uma transação comercial. De acordo com a especialista real Elizabeth Holmes, autora de HRH, So Many Thoughts on Royal Style, o casamento de Charles e Diana não estava enraizado no amor apaixonado frequentemente associado aos casamentos de conto de fadas. Em vez disso, Holmes o caracterizou como quase uma transação comercial, sugerindo que Diana foi escolhida porque se encaixava no molde do que a família real considerava adequado para uma futura rainha consorte. A disposição de Diana para agradar e sua disposição para se conformar às expectativas reais fizeram dela uma candidata adequada para cumprir o papel que se esperava dela. O noivado deles, pelos padrões modernos, foi notavelmente curto. Holmes o descreveu como breve, enfatizando a natureza formal de seu relacionamento. Essa brevidade destacou as pressões enfrentadas por Charles, que, sob a vigilância tanto do público quanto da monarquia, provavelmente se sentiu compelido a cumprir seu dever de casar e gerar herdeiros ao trono. Essa abordagem pragmática para o casamento estava em nítido contraste com o idealismo juvenil de Diana, e talvez tenha contribuído para as tensões que surgiram em seu relacionamento. Os insights de Sir Max Hastings no documentário Diana, The Truth Behind the Intrigue, a dinâmica conturbada dentro do casamento de Charles e Diana. Hastings, ex-editor de jornal, afirmou que Diana nutria sentimentos negativos profundos em relação ao marido, chegando a dizer que ela o odiava. Hastings relatou a avaliação sombria de Diana sobre seu relacionamento, afirmando de forma inequívoca que o casamento foi um inferno desde o primeiro dia. Essa revelação desafia a narrativa romantizada dos primeiros anos juntos e ressalta a insatisfação profunda e a turbulência emocional que Diana vivenciou por trás das paredes do palácio. As expectativas desalinhadas e a desconexão emocional entre Charles e Diana se manifestaram de várias maneiras ao longo de seu casamento. As lutas de Diana com a bulimia, que ela atribuía em parte à tensão emocional de suas dificuldades matrimoniais, se tornaram de conhecimento público e destacaram o custo pessoal de viver sob o intenso escrutínio da vida real. Os interesses e estilos de vida divergentes do casal agravaram ainda mais a divisão, com Charles encontrando consolo em suas buscas intelectuais e Diana buscando realização em suas obras de caridade e compromissos públicos. Apesar da aparência externa de união real, as fissuras no relacionamento se tornaram cada vez mais evidentes com o tempo. As personalidades contrastantes do casal e as abordagens divergentes para o dever real criaram uma rixa que se mostrou intransponível. O carisma de Diana e seus esforços humanitários a tornaram querida pelo público, colocando-a como um símbolo da realeza moderna, enquanto Charles lutava para reconciliar seu papel público com seus desejos privados. Na metade da década de 1990, as tensões no casamento chegaram a um ponto de ruptura. A revelação do relacionamento contínuo de Charles com Camilla Parker Bowles, com quem ele tinha um vínculo íntimo desde antes de seu casamento com Diana,
agravou ainda mais o laço já frágil entre eles. As próprias confissões de Diana sobre suas lutas emocionais e sua crescente desilusão com a vida real ressaltaram a desconexão profunda entre sua persona pública e a angústia privada. O divórcio de Prince Charles e Princesa Diana, em 1996, marcou o culminar de anos de turbulência e especulação pública. Apesar de seus esforços para apresentar uma frente unida pelo bem de seus filhos, os príncipes William e Harry, a dissolução do casamento foi um testemunho da impossibilidade de conciliar a felicidade pessoal com as exigências do dever real e da tradição. A trágica morte de Diana, em 1997, ainda destacou mais as complexidades e os desafios enfrentados por aqueles que habitam o raro mundo da monarquia. Um segredo que pode parecer estranho, mas que veio de um filho de Diana, foi o fato de que o casamento dos pais deles foi arranjado. De fato, de acordo com a cineasta Jemima Khan, que conhecia Diana, o casamento deles foi essencialmente arranjado. Um conceito que pode parecer estranho para os contextos ocidentais modernos, mas que historicamente e globalmente tem sido uma prática comum. Khan apontou que, embora possa parecer incomum para as sensibilidades ocidentais, casamentos arranjados não eram raros dentro da família real e ainda prevalecem como norma em muitas culturas ao redor do mundo. Os insights de Khan esclarecem as dinâmicas que podem ter moldado o namoro e o subsequente casamento de Charles e Diana. Ela sugeriu que a união deles foi vista como uma combinação apropriada, escolhida pelos pais e por um comitê de membros da família, um processo que priorizava considerações de status, linhagem e dever, em vez da compatibilidade romântica. Essa perspectiva desafia a narrativa popular de um romance de conto de fadas e sugere uma abordagem mais pragmática para os casamentos reais, alinhada com práticas históricas mais amplas dentro dos círculos aristocráticos e reais. A ideia de um casamento arranjado entre Charles e Diana oferece um contexto para entender por que eles continuaram a seguir seu relacionamento, apesar da falta de amor apaixonado ou de uma conexão pessoal profunda. No contexto do dever e da expectativa real, sua união provavelmente foi vista como vantajosa para a manutenção da linhagem real e da continuidade. Para Diana, que foi lançada aos holofotes quando jovem, a perspectiva de se tornar a futura rainha da Inglaterra pode ter tido seu próprio atrativo e senso de dever, apesar de quaisquer reservas ou incertezas que ela pudesse ter. As complexidades do casamento deles, influenciadas por pressões externas e expectativas, se manifestaram de várias maneiras ao longo do tempo juntos. Relatos de distância emocional, interesses diferentes e a intrusão de terceiros evidenciaram os desafios que enfrentaram para reconciliar a realização pessoal com o dever público. As lutas de Diana contra a bulimia e seu turbilhão emocional, além do relacionamento contínuo de Charles com Camilla Parker Bowles, tensionaram ainda mais a relação já frágil deles. Os filhos de Diana guardavam muitos segredos sobre a crueldade de Charles e os revelaram de maneira astuta através de fotos aparentemente inofensivas. Você provavelmente já viu inúmeras fotos de Charles e Diana juntos. Suas imagens eram amplamente divulgadas em tabloides, revistas e telas de televisão, tornando-se representações icônicas de um conto de fadas real. No entanto, há um detalhe particular nessas fotos que talvez você tenha deixado passar. No Twitter, o sociólogo Philip N. Cohen destacou uma discrepância sutil, mas significativa nas fotos posadas do casal. Embora o príncipe Charles e a princesa Diana tivessem a mesma altura, Charles frequentemente parecia ser pelo menos uma cabeça mais alto que Diana em muitas fotografias. Essa revelação abre uma discussão curiosa sobre a dinâmica das aparições públicas deles. Charles, o herdeiro aparente, e Diana,
a amada princesa do povo, ambos tinham 1,78 m de altura. No entanto, em várias fotos posadas, Charles parecia muito mais alto do que Diana. Essa diferença notável não era resultado de uma variação real de altura, mas sim uma ilusão óptica cuidadosamente criada. A família real, incluindo Charles, nunca comentou sobre esse truque peculiar da câmera, deixando espaço para especulação e curiosidade. Em fotos espontâneas, onde o casal foi capturado sem a encenação meticulosa, a verdade é evidente. Diana e Charles estavam ao nível dos olhos. Então, o que explica a constante representação de Charles como significativamente mais alto? Várias teorias podem lançar luz sobre essa manipulação fotográfica. Uma possibilidade é que Charles fosse sensível sobre sua altura. Em um mundo onde a percepção muitas vezes supera a realidade, especialmente dentro do rígido e consciente quadro de imagem da monarquia britânica, a aparência de estatura pode estar ligada a noções de domínio, autoridade e masculinidade. Ao garantir que ele parecesse mais alto nas fotos, Charles poderia ter tentado reforçar sua posição e comandar uma presença mais forte ao lado de Diana, que cativava o público com seu carisma e beleza. Outra perspectiva considera a dinâmica psicológica e relacional entre o casal. A disparidade de altura nas fotos poderia ter sido uma sutil afirmação de controle ou superioridade por parte de Charles. A altura é frequentemente associada inconscientemente ao poder, e no contexto do relacionamento deles, isso poderia ser visto como um esforço de Charles para manter uma aparência de controle ou domínio. Diana, apesar de sua timidez inicial, se transformou em uma figura poderosa por mérito próprio, usando sua plataforma pública para apoiar várias causas e se conectar profundamente com as pessoas. A diferença de altura encenada poderia ter sido uma tentativa de equilibrar a crescente influência e adoração pública de Diana. O uso de ângulos de câmera, calçados e postura poderiam contribuir para essa ilusão. Os fotógrafos poderiam ter sido instruídos a tirar fotos de ângulos que elevassem a altura de Charles ou posicionassem Diana ligeiramente atrás ou abaixo dele. Além disso, Charles poderia ter usado sapatos com palmilhas escondidas ou ficado em plataformas discretas durante as sessões de fotos. A meticulosidade com que essas imagens foram criadas sugere um esforço deliberado para controlar a narrativa pública. Esse detalhe, aparentemente menor, pinta uma nova e desfavorável imagem do casamento de Charles e Diana. Sugere um desconforto com a realidade por parte de Charles, uma relutância em apresentar a verdadeira igualdade de estatura entre ele e sua esposa. Em uma era em que Diana estava se libertando das restrições tradicionais da realeza e redefinindo seu papel, essa manipulação fotográfica destaca as tensões e inseguranças que fervilhavam sob a superfície do relacionamento deles. Não parando por aí, Harry e William expuseram francamente as ações irresponsáveis de seu pai durante a cerimônia de casamento, dizendo que ele se esqueceu de beijar sua mãe. O primeiro beijo como marido e mulher é um momento carregado de expectativa e significado. É uma demonstração pública de afeto que sela a união e frequentemente se torna uma lembrança preciosa para o casal e seus convidados. Tracy Domino, uma renomada planejadora de casamentos e fundadora da Tracy Domino Events, destacou a importância desse momento em uma entrevista ao site Brides. Ela até recomenda que os casais pratiquem o beijo da cerimônia antes para evitar qualquer constrangimento potencial. De acordo com ela, um beijo bem ensaiado pode garantir que o momento seja suave e sem interrupções, poupando o casal de qualquer embaraço desnecessário em seu dia especial. No entanto, até um beijo desajeitado pode ser preferível a nenhum beijo. Isso nos leva a um dos momentos mais icônicos e, de certa forma, engraçados da história dos casamentos reais. Segundo o History,
Durante o casamento do príncipe Charles e Lady Diana Spencer, os recém-casados se esqueceram de compartilhar um beijo depois de trocarem os votos no altar. Seja por nervosismo, o peso do momento ou simplesmente um descuido, Charles esqueceu de beijar sua nova esposa. Essa omissão não passou despercebida e deixou um espaço notável na cerimônia que, de outra forma, havia sido meticulosamente planejada. Para compensar esse momento perdido, nasceu uma nova tradição. Como forma de corrigir a situação, Charles e Diana foram até a varanda do Palácio de Buckingham para compartilhar seu primeiro beijo público como marido e mulher. O beijo na varanda foi recebido com aplausos entusiásticos e gritos de júbilo das multidões reunidas, e proporcionou uma conclusão perfeita e pitoresca ao dia de casamento deles. Esse gesto improvisado não apenas salvou a situação, mas também adicionou um novo e duradouro elemento às cerimônias de casamento real. A introdução do beijo na varanda se tornou desde então uma tradição querida. Foi um espetáculo tão memorável e cativante que foi recriado por casais reais subsequentes. Quando o príncipe William se casou com Kate Middleton, eles também compartilharam um beijo na varanda do Palácio de Buckingham, para a grande alegria do público adorador. Esse momento de intimidade pública se tornou um destaque esperado nos casamentos reais, um símbolo de amor e alegria compartilhado não apenas entre o casal, mas com toda a nação. Para o príncipe Charles, no entanto, a origem dessa tradição pode ser um pouco embaraçosa. O fato de um dos rituais mais doces e aguardados dos casamentos reais de hoje ter surgido de seu esquecimento adiciona um toque de ironia à história. Isso serve como um lembrete de que, mesmo nos eventos mais cuidadosamente orquestrados, momentos humanos, com todas as suas imperfeições, podem levar à criação de tradições duradouras. Quanto a Diana, seu ato de desafio durante o casamento também deixou seus 2 filhos desconfortáveis. Em 1981, quando Lady Diana Spencer se casou com o príncipe Charles, ela fez uma grande ruptura com a tradição real que refletia uma mudança mais ampla nas normas sociais e atitudes em relação ao casamento. O New York Times destacou essa quebra com o precedente real, observando que Diana optou por seguir um novo ritual da Igreja da Inglaterra durante a cerimônia de casamento. Em vez de prometer obedecer ao príncipe, Diana jurou amá-lo, confortá-lo, honrá-lo e mantê-lo na saúde e na doença. Essa mudança foi uma notável divergência dos votos tradicionais feitos pelas noivas reais, incluindo a rainha Elizabeth II, que havia prometido obedecer ao príncipe Philip, apesar de sua posição superior como monarca. Essa alteração nos votos de casamento pode parecer pequena, mas foi um símbolo poderoso das dinâmicas em mudança dentro do casamento e da sociedade. Durante séculos, o voto de casamento de obedecer ressaltava a expectativa de subordinação da esposa ao marido. A decisão de Diana de omitir esse voto não foi apenas uma escolha pessoal, mas também uma declaração pública que refletia as visões em evolução sobre papéis de gênero e igualdade no casamento. O Dr. Edward Carpenter, deão da Abadia de Westminster, forneceu uma perspectiva sobre essa mudança em seus comentários ao jornal. Ele afirmou que o casamento deveria ser uma parceria de iguais e que a noção de domínio de um parceiro não deveria ser ditada pelos votos de casamento. O ponto de vista de Carpenter destacou o crescente reconhecimento da importância do respeito mútuo e da igualdade nos relacionamentos matrimoniais. A escolha de Diana foi emblemática dos movimentos feministas mais amplos da época, que buscavam desafiar e redefinir os papéis tradicionais de gênero. Ao optar por votos que enfatizavam o amor, o conforto, a honra e o apoio, em vez da obediência, Diana se alinhou com esses ideais progressistas. Sua decisão foi vista por muitos como um passo para modernizar as tradições reais e torná-las mais reflexivas dos valores contemporâneos.
Alguns poderiam argumentar que omitir o voto de obedecer poderia ser interpretado como um sinal de alerta no relacionamento de Diana e Charles, sugerindo uma possível relutância em se submeter à ordem estabelecida. No entanto, é mais provável que essa escolha tenha sido um movimento visionário para promover uma visão mais igualitária do casamento. A decisão de Diana estava alinhada com seu espírito independente e seu desejo de ser vista como uma parceira e não como uma subordinada. No contexto de seu casamento, esse voto modernizado foi apenas um aspecto dos muitos desafios e mudanças que Diana trouxe para a família real. Sua abordagem ao seu papel, seus compromissos públicos e sua vida pessoal frequentemente rompiam com a tradição, trazendo um sopro de ar fresco para a monarquia, mas também levando a tensões e conflitos dentro da casa real. As questões mais profundas no relacionamento de Diana e Charles iam muito além da redação de seus votos de casamento. O casamento deles foi marcado por intensa vigilância pública, lutas pessoais e, por fim, uma quebra muito pública. A omissão do obedecer nos votos pode ser vista como um precursor das muitas maneiras em que Diana buscou afirmar sua própria identidade e conquistar um espaço para si mesma dentro das estruturas rígidas da família real. A decisão de Diana também abriu caminho para futuros casamentos reais. Seu filho, o príncipe William, e sua esposa, Kate Middleton, escolheram seguir um caminho semelhante em seus votos de casamento, refletindo a contínua evolução das tradições reais para se alinharem mais estreitamente com os valores modernos. Essa continuidade sugere que a influência de Diana sobre a família real e suas tradições teve um impacto duradouro. Tanto William quanto Harry entenderam a natureza do casamento de Diana e Charles e se manifestaram para esclarecer a intimidade que deveria existir entre os dois como casal. No início dos anos 90, a princesa Diana gravou uma série de fitas no Palácio de Kensington, onde se abriu com seu tutor de oratória, Peter Cetland, sobre os aspectos profundamente pessoais e íntimos de seu casamento com o príncipe Charles. Essas gravações oferecem um vislumbre cru e sem filtros do relacionamento conturbado de um dos casais mais famosos do século XX. Quando essas fitas foram feitas, Diana e Charles estavam casados há 12 anos e estavam a poucos anos de seu eventual divórcio em 1996. As reflexões de Diana sobre seu casamento são particularmente reveladoras e comoventes. Em uma das fitas, ela tocou na natureza de sua intimidade, que havia sido por muito tempo um tema de especulação e intriga para o público. Bem, havia, mas era estranho, muito estranho. Ela confidenciou sua repetição e escolha de palavras, destacando a estranheza que ela sentia sobre o relacionamento. Ela elaborou mais, dizendo: "O instinto me dizia, era tão estranho." Essa declaração ambígua, mas reveladora, sugeriu um profundo desconforto e insatisfação que atormentavam seu vínculo matrimonial. A confissão franca de Diana de que a intimidade deles desapareceu por volta de 7 anos antes, logo após o nascimento do segundo filho, o príncipe Harry, pintou um quadro sombrio de sua vida conjugal. Ao indicar que o relacionamento físico deles havia efetivamente terminado anos antes de sua separação oficial, Diana ressaltou os problemas de longa data e não resolvidos que caracterizavam sua união. Embora Diana não tenha se aprofundado em detalhes exaustivos sobre sua vida sexual, as informações que ela forneceu foram mais do que suficientes para destacar a extensão da distância emocional e física entre ela e Charles. Seus comentários sugerem um casamento repleto de desentendimentos e necessidades não atendidas, bem distante da imagem de conto de fadas que inicialmente cativou o mundo. As razões por trás da deterioração do relacionamento deles eram complexas e multifacetadas. A pressão de seus papéis públicos, suas personalidades diferentes
e a infame terceira pessoa em seu casamento, Camilla Parker Bowles, todos contribuíram para a crescente divisão. O sentimento de traição de Diana e sua luta para encontrar seu lugar dentro dos rígidos limites da família real agravaram a situação, levando a um profundo senso de isolamento e infelicidade. Além disso, as gravações de Diana fornecem um contraste nítido com a persona pública do casal. Embora mantivessem as aparências em nome dos deveres reais e das expectativas públicas, por trás das portas fechadas, seu relacionamento estava longe de ser harmonioso. A disposição de Diana em falar tão abertamente sobre esses detalhes íntimos reflete sua necessidade de se libertar das restrições do silêncio e reivindicar sua narrativa no meio das dinâmicas turbulentas de seu casamento. No meio de um casamento infeliz, os filhos de Diana admitiram que ela não hesitava em direcionar seus afetos para outros homens. De fato, as revelações francas de Diana para seu tutor de oratória, Peter Cetelen, lançaram luz sobre a profundidade de sua turbulência emocional e os relacionamentos significativos que moldaram seu mundo privado. Um dos momentos comoventes capturados nas conversas gravadas de Diana foi sua lembrança de uma profunda conexão romântica que ela vivenciou na casa dos 20 anos. Ela revelou que se apaixonou profundamente por alguém que trabalhava no ambiente de segurança ao seu redor. Embora Diana nunca tenha mencionado o nome dele explicitamente, os detalhes sugeriram fortemente que ela se referia a Barry Menachie, um ex-oficial de proteção real designado para ela. Diana expressou profunda tristeza pela partida abrupta de Menachie de sua vida. De acordo com seu relato, ele foi demitido de suas funções e morreu tragicamente em um acidente de moto apenas 3 semanas depois. O luto de Diana pela morte de Menachie foi agravado pelas suspeitas de que não teria sido acidental. Ela confidenciou a Cetelen sua crença de que Menachie havia sido eliminado, sugerindo que ela nutria dúvidas sobre a narrativa oficial em torno de sua morte. Apesar da falta de evidências que sustentassem um crime, a convicção de Diana ressaltou o profundo impacto que Menachie teve em sua vida. Além de Menachie, as fitas de Diana também revelaram sua consciência sobre o caso extraconjugal de Charles, com Camilla Parker Bowles, que começou em 1986. A descoberta da infidelidade de Charles deu um golpe devastador em seu casamento. Ela confrontou Camilla sobre o caso durante uma conversa tensa, como foi posteriormente confirmado pela própria Diana em conversas gravadas com seu biógrafo, Andrew Morton. Essa revelação destruiu a percepção pública do conto de fadas do casamento real e alimentou a especulação da mídia sobre o estado do relacionamento de Charles e Diana. O caso com Camilla Parker Bowles não foi apenas uma traição escandalosa, mas também um símbolo da distância emocional entre Charles e Diana. A abertura de Diana sobre o caso em suas fitas refletiu sua dor profunda e desilusão com a instituição do casamento. Suas tentativas de confrontar as realidades de seu relacionamento, tanto com seu guarda-costas quanto com Charles, destacaram sua luta para reconciliar seu papel público com sua angústia privada. As revelações das fitas de Diana ofereceram um raro vislumbre da agitação interior de uma mulher que, apesar de seu status real, lidava com desafios pessoais profundos e desilusões. Suas discussões francas sobre amor, perda e traição a humanizaram aos olhos do público, revelando as vulnerabilidades por trás da fachada glamourosa da realeza. Charles realmente amava Diana? Diante dessa pergunta, os filhos de Diana balançaram tristemente a cabeça. Desde o início, as dúvidas sobre a profundidade dos sentimentos de Charles por Diana lançaram uma sombra sobre a união deles. Em sua primeira entrevista conjunta após anunciar o noivado, o entrevistador fez a aparentemente inofensiva pergunta: "Você está apaixonado?" Diana, jovem e entusiasmada, respondeu prontamente: "Claro."
Sua resposta estava repleta da esperança e entusiasmo de uma jovem noiva. No entanto, a resposta de Charles soou diferente. O que quer que estar apaixonado signifique? Ele refletiu, seu tom e palavras, sugerindo um distanciamento que Diana achou desconcertante. Anos depois, em conversas gravadas com seu tutor de oratória, Peter Settelen, Diana revelou o impacto profundo da psique. Ela admitiu ter ficado surpresa com a própria pergunta, considerando-a uma pergunta espessa por parte do entrevistador. Apesar de suas próprias reservas, ela respondeu sinceramente, apenas para ser ainda mais abalada pela resposta de Charles. Isso me derrubou completamente, contou Diana a Settelen. Eu pensei, que pergunta e resposta estranhas. Deus, isso me traumatizou completamente. Essa admissão sincera destacou o peso emocional de perceber que seu futuro marido não compartilhava seu entusiasmo ou entendimento sobre o relacionamento deles. A biógrafa real Sally Bedell Smith forneceu mais informações sobre a perspectiva de Charles, observando que ele via Diana como alguém que ele poderia, potencialmente, aprender a amar. Essa abordagem pragmática, embora não incomum em casamentos arranjados ou estratégicos na realeza, ressaltava a falta de paixão romântica que Diana ansiava e que o público supunha existir. A disparidade entre a percepção pública e a realidade privada se aprofundou à medida que o casamento deles avançava. O calor e o carisma de Diana a tornaram querida pelo público, garantindo-lhe o título de princesa do povo. No entanto, por trás das portas fechadas, ela lutava com o distanciamento emocional contínuo de Charles e o peso de seu relacionamento com Camilla Parker Bowles, com quem ele tinha um vínculo íntimo antes e durante seu casamento com Diana. O impacto da ambivalência de Charles e das expectativas não atendidas de Diana reverberou ao longo de todo o casamento deles. Os esforços de Diana para se conectar com Charles e lidar com as complexidades da vida real foram ofuscados por seu sentimento de solidão e isolamento. O escrutínio público que acompanhava cada um de seus movimentos apenas agravava suas dificuldades, deixando-a enfrentar desafios pessoais sob o implacável olhar da mídia. Com o passar dos anos, o relacionamento deles se deteriorou em meio a escândalos públicos e revelações pessoais. As lutas de Diana com a saúde mental, bulimia e as pressões da vida real se tornaram cada vez mais públicas, pintando um contraste marcante com a imagem de conto de fadas que havia cativado o mundo no dia do casamento. Suas tentativas de buscar realização e autonomia fora das restrições da realeza levaram a conflitos dentro da monarquia e intensificaram o escrutínio da mídia. Harry e William afirmaram que o casamento infeliz dos pais quase acabou com a vida de Diana. No centro da união conturbada deles estavam problemas profundos, exacerbados pelo contínuo relacionamento extraconjugal de Charles com Camilla Parker Bowles, com quem ele se relacionava desde o início dos anos 1970. Em meio à sua angústia, Diana buscou consolo e orientação em fontes inesperadas, incluindo a própria rainha. A revelação do documentário Diana, In Her Own Words, ilumina um momento comovente em que Diana, lidando com a traição e a turbulência emocional causadas pela infidelidade de Charles, procurou conselhos de sua sogra. No entanto, em vez de receber conforto ou uma ação decisiva, Diana recordou a resposta da rainha como um reconhecimento resignado da difícil natureza de Charles. Não sei o que você deve fazer. Charles é um caso perdido. Para Diana, essa conversa pode ter ressaltado o isolamento que ela sentia dentro da família real. Um sentimento de estar à deriva em um casamento marcado pela expectativa pública e pela dor privada. Sua luta contra a bulimia, um transtorno alimentar caracterizado por ciclos de compulsão alimentar seguidos de purgação.
tornou-se uma manifestação vívida de sua turbulência interna. Diana admitiu de forma sincera que seu transtorno alimentar foi, em parte, uma resposta ao profundo sofrimento emocional que ela suportava enquanto seu casamento se desfazia sob o olhar implacável da mídia e da traição pessoal. Todo mundo na família sabia sobre a bulimia, contou Diana, destacando um paradoxo trágico em que sua doença se tornou tanto um mecanismo de enfrentamento quanto uma fonte de culpa. O reconhecimento da condição pela família real não se traduziu necessariamente em apoio ou compreensão eficazes, agravando ainda mais o sentimento de alienação e desespero de Diana. Em suas próprias palavras, ela expressou como sua bulimia parecia ser a forma mais discreta de se machucar. Uma revelação angustiante sobre a extensão de sua angústia emocional e as medidas desesperadas que ela adotou na tentativa de lidar. Além de seu transtorno alimentar, Diana insinuou outros gritos sutis de ajuda que passaram despercebidos ou ignorados na época. Suas revelações em várias gravações, como as citadas pelo Express, oferecem vislumbres de uma mulher lutando para reconciliar seu papel público como princesa adorada com a dor privada de um casamento fraturado e traição pessoal. A fachada de conto de fadas de seu casamento com Charles deu lugar a uma realidade dura, marcada pelo abandono emocional, infidelidade e o peso do escrutínio público implacável. O estado deteriorado do relacionamento de Charles e Diana, que antes era celebrado como uma união de esperança e modernidade dentro da monarquia, realmente se tornou um pesadelo. Um contraste gritante com a imagem idílica projetada para o mundo. Por trás das portas fechadas, o casamento deles estava se desfazendo, deixando Diana a navegar por um caminho precário entre o dever e o sofrimento pessoal. O filho de Diana também revelou uma dolorosa verdade sobre o ceticismo desmedido de seu pai em relação à mãe deles. Quando o relacionamento deles atingiu seu ponto de ruptura, a confiança havia se erodido a tal ponto que acusações de sabotagem e jogos de poder eram discutidas abertamente nos círculos reais. A revelação de que Diana nutria dúvidas sobre a aptidão de Charles para governar como rei da Inglaterra lança luz sobre as tensões profundas no casamento deles. Em uma entrevista realizada um ano antes do divórcio, as declarações sinceras de Diana insinuaram suas reservas em relação às capacidades de Charles como futuro monarca. Esse sentimento, aliado à sua crescente desilusão com o relacionamento contínuo de Charles com Camilla Parker Bowles, destacou a grande divisão entre eles. Charles, por sua vez, tornou-se cada vez mais paranoico com possíveis conspirações contra ele dentro da família real. De acordo com o biógrafo real Tom Bower, Charles acreditava que Diana e Sarah Ferguson, sua amiga próxima e esposa de seu irmão, o príncipe Andrew, estavam arquitetando para impedi-lo de ascender ao trono. As percepções de Bower, compartilhadas no livro Rebel Prince, The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, pintam o retrato de um príncipe lidando com suspeitas que se estendiam até sua própria família. O cenário que Charles imaginava caso a rainha morresse ou abdicasse acrescentou camadas a esse drama familiar. Ele especulava que o príncipe Andrew poderia servir como regente até que o príncipe William atingisse a maioridade aos 18 anos, pulando completamente Charles na linha de sucessão. Essa suspeita não apenas tensionava seu relacionamento com Diana, mas também lançava uma sombra sobre suas interações com Andrew, a quem ele via como potencial cúmplice em minar seu futuro como rei. Estar casado com alguém em quem você acredita estar ativamente trabalhando contra suas ambições e aspirações é um profundo fardo psicológico. Para Charles, a erosão da confiança em seu casamento refletia incertezas mais amplas sobre seu destino real e o apoio que poderia esperar de seus familiares mais próximos. A família real,
conhecida por sua adesão à tradição e hierarquia, se viu envolvida em um drama pessoal e político que ameaçava minar sua estabilidade. As dinâmicas dentro da Casa de Windsor durante esse período turbulento refletem as complexidades da realeza além da mera pompa e circunstância. Por trás da fachada de decoro régio estavam emoções humanas, ciúmes, suspeitas e ambições se desenrolando em um palco global. Diana e Charles, uma vez símbolos da realeza moderna, tornaram-se símbolos de discórdia conjugal e angústia pessoal. O impacto dessas revelações reverberou na percepção pública da monarquia. As dúvidas de Diana sobre a aptidão de Charles para governar ressoaram com um público cada vez mais cético em relação às instituições tradicionais. As suspeitas de Charles sobre uma conspiração familiar adicionaram uma camada de intriga a uma família real já sob escrutínio. O que surpreende é que nem Charles nem Diana buscaram ativamente o divórcio. Por volta da metade dos anos 1990, Charles e Diana viviam vidas separadas há aproximadamente 4 anos. A decisão de não buscar imediatamente o divórcio refletia uma mistura complexa de sentimentos pessoais e protocolo real. Diana, magoada pela traição contínua de Charles com Camilla Parker Bowles e desiludida com o que percebia como a ambivalência de seu marido em relação ao casamento deles, se viu em um estado de limbo emocional. Enquanto isso, Charles, assombrado pelas suspeitas de que Diana e outros estavam tramando contra seu futuro como rei, nutria desconfiança profunda. O ponto de virada aconteceu em 1996, quando Diana recebeu uma comunicação significativa da rainha. De acordo com relatos, incluindo os de seu ex-mordomo Paul Burrell, essa comunicação efetivamente incentivou Diana a seguir com o divórcio. Burrell indicou que Diana, apesar de suas reservas pessoais sobre o divórcio devido à sua própria criação e preocupações com seus filhos, se sentiu obrigada a cumprir o que essencialmente foi uma ordem da rainha. A relutância de Diana em se divorciar vinha de suas próprias experiências como filha de pais divorciados. Ela temia o impacto de um lar quebrado para seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, e estava ciente dos desafios que eles enfrentariam crescendo sob tais circunstâncias. No entanto, a decisão foi aparentemente tirada de suas mãos pelas pressões institucionais e as expectativas que envolviam a família real. Em 28 de agosto de 1996, após anos de separação e turbulência emocional, o príncipe Charles e a princesa Diana se divorciaram oficialmente. O anúncio marcou o fim de um capítulo na história real, repleto de escrutínio público e angústia pessoal. Para Diana, o divórcio simbolizou não apenas a conclusão de um casamento conturbado, mas também o início de uma nova fase em sua vida, enquanto ela buscava redefinir seu papel fora das restrições do protocolo real. As consequências do divórcio repercutiram tanto dentro da família real quanto no mundo inteiro. Isso destacou os desafios enfrentados por indivíduos lançados sob os holofotes da realeza e ressaltou os sacrifícios pessoais frequentemente exigidos no serviço à coroa e ao país. A decisão de Diana de discutir publicamente as dificuldades de seu casamento e o impacto emocional que isso teve sobre ela a tornou querida por muitos, que admiravam sua vulnerabilidade e força diante da adversidade. Nos anos após o divórcio, Diana continuou a capturar a atenção do mundo com seu trabalho humanitário e seus esforços para redefinir sua imagem pública nos próprios termos. Sua trágica morte em 1997 consolidou ainda mais seu legado como a Princesa do Povo, um título que refletia sua profunda conexão com o público e sua influência duradoura em causas beneficentes ao redor do mundo. Para o príncipe Charles, o divórcio marcou um capítulo tumultuado em sua jornada rumo à realeza. Embora tenha se casado com Camilla Parker Bowles em 2005, após anos de especulação e controvérsia,
As cicatrizes de seu primeiro casamento e suas repercussões públicas permanecem parte de seu legado. A dinâmica complexa entre Charles, Diana e a família real continua a fascinar historiadores, biógrafos e observadores reais, oferecendo um vislumbre das vidas pessoais daqueles que habitam o raro mundo da monarquia. O que você acha do que Charles fez durante seu casamento com Diana, segundo as palavras de seus 2 filhos? Deixe seus comentários na seção abaixo. Esperamos que você tenha achado este vídeo útil. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal caso tenha gostado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Adeus!